Fala sucesso! Olha eu aqui de novo e hoje para falar sobre uma tribo fantástica. Tá preparado para ver algo que fenomenal? Primeiro, qual é a tribo? Tá aí, ó. Tadá! A gente vai falar sobre a tribo de Manassés, que foi o primogênito de José. E o que te faz esquecer dos problemas? Que é o símbolo do nome dele. Hoje você tem algum problema no passado? Assiste esse vídeo. Peraí, mas Gladson, ele não era filho de uma egípcia? E mesmo assim, Deus permitiu que ele se tornasse uma das 12 tribos? A resposta, o princípio da resposta, porque vai ter um vídeo só para isso, vai te surpreender. Você nunca ouviu nada parecido. Ah, mas não tem base bíblica. Tem, e tem uma tradição oral muito forte por trás e é quase que unânime. É uma das histórias praticamente quase que unânimes e muito interessantes. Algo maravilhoso para você aprender e que não vai te atrapalhar em nada. Ah, mudaria alguma coisa? Para mim não, mas, porém, é uma história muito interessante. Gladson, tem curiosidades sobre essa tribo? Muitas! Se você gosta de curiosidade, essa tribo tem muitas curiosidades. Uma delas é por que ele foi o segundo? Mesmo sendo primogênito, ele não recebeu a unção da primogenitura primeiro. Foi dividida. Ele pegou parte. Isso afetou alguma coisa? Teve algum acréscimo? Você vai ver. Por que Deus permitiu Jacó adotá-los praticamente como filhos diretos? Tem um porquê na balança entre as 12 tribos? Entre Levi? Entre José? Maravilhosas perguntas que tem resposta nesse vídeo. Então se prepare, que a gente vai falar sobre a tribo de Manassés, ou, na pronúncia original, Menashe. Tô ficando enjoado, hein? Então vamos lá, o que interessa. Gente, e eu tenho feito da melhor forma possível para você. É algo que eu faço para Deus, em primeiro lugar. E espero que tenha agradado você essa forma de apresentação, que é uma forma que eu gosto muito de aprender. Lendo e vendo e aprendendo. Então vamos lá. Primeira pergunta. Quando nasceu Menashe? Agora você vai ver. Vamos lá. Se a pergunta foi nos 7 anos de prosperidade ou nos 7 anos de escassez? E aqui está o texto que explica isso. José, chegou a reunir trigo em tamanha quantidade como as areias do mar, de maneira que desistiu de contá-lo, porque ultrapassava todas as medidas. Antes de chegar o primeiro ano de fome, Yosef teve 2 filhos com Osnat. Decora esse nome. Osnat, filha de Potifera, Cohen Gadol. E tem o Cohen Gadola, que é o sumo sacerdote do templo de Deus, e o Cohen, que é um sacerdote de On, que é um sacerdote pagão. Peraí, Gladys. Peraí, ele teve filho com Osnat, uma mulher filha de um sacerdote pagão, e essas 2 tribos, os 2 filhos ainda fizeram parte da tribo de José, de Jacó? Mais na frente. Mas respondendo à pergunta anterior, eles nasceram justamente um ano, o último nasceu 1 ano antes de ter o problema. Tem histórias que falam que 3 anos antes tem uma diferença de 2 anos entre Manassés e Efraim. Outros falam que foi logo subsequente. E outros falam que é gêmeos. Não existe essa questão de gêmeos. Falo para você. Assim como Raquel e Lia, poucos sabem, eram gêmeas. Não acredito. Uma saiu antes da outra. Tanto é que uma era prometida para Esaú. Lia era prometida de Esaú. Mas é uma outra história muito interessante, que não é a cunha desse vídeo. Vamos lá. Então, eles nasceram quando? Nasceram antes da escassez. Tem alguns estudos que falam, que é na tradição, que fala que não se podia ter relações sexuais no momento de escassez, porque não teria como cuidar desses filhos. Seria vamos dizer assim, uma irresponsabilidade você ter um filho e depois não ter comida para dar para eles. Então, tem uma explicação plausível de época, em alguns livros e algumas explicações midrásticas, vamos dizer assim.
E tem outras explicações na Torá, no Talmud. Mas muda alguma coisa? Não, mas aqui é explicitado que os filhos de José nasceram no momento de prosperidade. Então, ele era próspero fora de casa e próspero dentro de casa. Quer ter filho? Qual o momento correto? Momento de escassez ou momento de prosperidade? Tá aqui uma resposta muito coerente. Muito coerente. Interessante isso, né? Então a gente vai seguir aqui agora. Ao primeiro, o justificar agora, vamos entender o nome dele. Ao primeiro deu o nome de Menaché, pois dizia: Adonai me fez esquecer todos os meus sofrimentos e a família do meu pai. Gente, peraí. Ao primeiro deu o nome de Menaché, porque me fez esquecer. O que significa isso? Gente, o que te faz esquecer dos seus problemas? Eu já vi pessoas falar: filha, não muda nada. Muda sim. Muda tanto que uma vez eu falei assim: hoje eu vou sair para comprar uma bermuda para mim. Seu pai já fez isso. E aí eu fui sair com a minha filha. E aí, pai, posso ir com você? E ela bem novinha. Eu falei: pode, filha, mas hoje o papai vai comprar uma bermuda pro papai. Não, papai, só estar perto de você é o suficiente. Eu fico alegre. Tá bom. Mas nada vai me fazer comprar nada pra você. Já sabe qual é o final da história. Cheguei numa das lojas, a mulher foi lá e bichou ela rapidinho. E papai, olha que princesa que eu tô. E o vestido era assim, meu Deus. Era o vestido mais caro da loja, praticamente. Aí eu falei: gente. E ainda botou o sapatinho nela. Aí eu falei: gente, ó, filha, papai veio pra comprar uma bermuda, porque o papai tá sem bermuda. Não, papai, mas só pra você ver como que eu tô lindo. E os olhinhos, já viu aqueles olhos do Garfield? Aí eu olhei pra ela e falei: meu Deus do céu. Aí eu falei: aí a senhora foi minha senhora, nada hoje vai me fazer emocionalmente trocar a minha escolha pra ela aqui hoje, porque ela já tá cheia de vestidinho. Aí quando tirou o vestidinho, ela falou: papai, e aí, só a sandália pra virar? E tinha assistido Cinderela, pra ficar igual a Cinderela. Eu falei: filha, depois a gente volta. Pai, depois a gente não vai voltar. Criança. É verdade, filha. Aí eu falei: filha, e aí você vê que eu tirou o sapatinho. Eu falei: filha, depois a gente volta. Porque sempre tem um dia que a gente não tá com dinheiro suficiente pra isso. Você sabe o que eu tô falando. E aí quando eu tô na frente, eu falei: papai, nossa, mas eu ia ficar muito feliz. Um dia eu vou ter aquele sapatinho. Não acredito que ela falou isso. Eu voltei lá e falei: quando que você faz esse vestido e sapatinho? Moral da história: pergunta se eu comprei bermuda. Não comprei a bermuda. Voltei com o vestidinho, com o sapatinho dela. Você, pai, sabe. Você, mãe, que gosta da sua família, sabe o que eu tô falando. Então, nesse momento aqui, qual foi o nome dado? Aí, Adonai me fez esquecer todos os meus sofrimentos e a família do meu pai. Eu já tive problemas sérios familiares da parte paterna. Mas quando o filho nasce, você começa a entender algumas coisas. Por exemplo, quando seu pai te corrigiu e você não concordou. Aí quando você é mais velho, você tem que corrigir, porque aí você lembra do seu pai: poxa, meu pai teve que fazer isso comigo para eu aprender. Porque você para no momento do tempo e fala: peraí, eu sou um cara educado. Fui bem sucedido. Não cometi crimes, não fiz isso. Graças a quem? Ao ensino do meu pai. Então chega um momento que você fala assim: peraí, mesmo ele não tendo sendo a pessoa mais correta que eu achava, ele foi o que precisava ser para eu chegar onde eu cheguei. Lógico que eu não concordo em agressões ou espancamentos ou coisas, porque tem pais que transmitem a sua emoção para o seu filho, aquela emoção de insatisfação. Exemplo, que aí a gente tem que tomar muito cuidado. Assim como José aqui colocou esse nome, por quê? Porque os irmãos haviam enganado ele. Olha o cenário. Ele não viu a mãe dele morrer. Ele poderia pegar isso e falar: gente, minha mãe Raquel, eu não vi ela morreu e ela nem sabia que eu estava vivo. Tanto que ela botou o nome do meu irmão de filho da minha dor. Porque ela sabia que eu achava que eu tinha morrido. Olha o cenário. E ele lá no Egito teve um filho e falou assim: me fez esquecer das dores. O que te faz esquecer das dores? Quer ver um exemplo? De repente você gosta de desenhar? Vai desenhar. Eu gosto de viajar, pescar? Vai pescar. Tem coisas que você tem que fazer isso para quê? Para você se sentir vivo. O que adianta você só ter dinheiro e não ter tempo para desfrutar isso? Já tem um episódio que eu quase contei, que agora não vou contar agora para não ficar tão extenso.
vai aproveitar as suas conquistas. Deus criou o mundo e o sétimo dia ele foi desfrutar da sua criação. Por isso, é a simbologia do número 7, que é a perfeição de você desfrutar aquilo que foi criado. O que adianta você ficar muito cheio de dinheiro e ficar depois doente e não ter como desfrutar dessa riqueza? A riqueza, a Bíblia fala que quando você deixar a riqueza, vai ter confusão. Vai ter confusão. E aqui, nesse momento, a gente tem que entender. O filho foi esquecimento das dores, mas tem filhos que é o contrário. Exemplo, relacionamentos muito rápidos e imediatistas, e você vai lá e nasce uma criança. De uma relação que não teve nem amor, só teve o quê? Só teve contato físico. Várias pessoas que eu conheço têm essa questão, e aí o filho começa a ficar rebelde por sua culpa. Por quê? Porque você só acha que o dinheiro é suficiente. Não, gente, o dinheiro não é tudo. Não é tudo. Não é tudo. Aí você... porque foi uma noite e nasceu filho, foi um oportunista. Peraí, você também foi oportunista. A gente tem que começar isso. As crianças não têm culpa disso. Pensa o seguinte, no futuro, você trouxe ela para o mundo. E aí, o que adianta você ficar muito próspero, muito cheio de dinheiro e não fazer aquilo que tem que ser feito? Então, existem várias histórias de pessoas que fizeram e tem uma relação muito boa com os filhos, mesmo separados, gente. Várias pessoas, jogadores de futebol, artistas, seja essa pessoa. Mas tem pessoas que a filha nasceu e nem quer assumir o filho, gente. Não custa mais fazer o DNA. Gente, ela tem 50% do seu DNA. Você está passando tudo que foi ruim para você para essa pessoa. Não faça isso. Tem solução? Muito simples. Se você está assistindo esse vídeo, fala, peraí, vou ligar para ele e falar, me perdoe. A pessoa muitas vezes não vai aceitar o perdão, mas isso vai chegar a tal ponto que você vai falar assim, vamos sair para o cinema? O perdão muitas vezes é tão pesado, é tão forte que a outra pessoa pode não aceitar. Por quê? Porque você muitas vezes destruiu algo tão grande que um perdão, quando você só fala, o perdão falado muitas vezes é interessante, mas o perdão praticado é o mais forte de todos. Como é que eu faço isso, Gladys? Simples, chama para sair, cria conexão. Conexão. Para depois vir o perdão. E o perdão é natural. Aí você chega e fala, deixa a pessoa falar. É o momento do aham. Sabe o que é o aham? Porque você fez isso, aham. Porque você não vai... Aham. Principalmente no dia da esposa. No dia da esposa tem o dia da aham. A mulher fala, porque você fez isso, aham. E aí você tem que ficar no aham. É o dia do aham. Interessante. Vamos seguindo aqui. Ao segundo deu o nome de Efraim, que aqui a gente não vai... Terminados os 7 anos de fartura, de mitzvah, começaram a vir os 7 anos de fome, como Yosef havia dito. Então aqui a gente já entendeu que foi justamente no momento de fome. Agora Manassés, o código sobre o nome, que todo mundo tem achado maravilhoso, isso que eu tenho feito aqui, e obrigado aí para aqueles que têm visto que isso aqui que funciona. Vamos lá. A primeira letra dele é um Men, depois a gente tem um Nun, o Shin, o rei, olha que legal. E Menashe, tá ali na pronúncia que a pronúncia mais próxima, né, que é portuguesando a pronúncia hebraica. Depois nós temos lá o Mishan, alma, olha que forte isso. Depois tem o Nashim, respirar. E olha as letras que vão ficando, olha as letras que vão ficando cinza, que legal isso. Aí quando aparece todas as letras, tá aqui, é só mudar de posição. Tudo que tá laranjado, tá podendo mudar de posição. Ou aí olha só, Mehanashi, do homem. Aí vem o Shimen, óleo. E tem tudo a ver. Dentro do nome dele já tem profecia. Tem o Shem, ano. Tem Moshe, tem dentro do nome dele tem o Moisés. Nashe, uma mulher. E tem Shimen, petróleo e óleo. Olha que interessante. Quando você pega isso, olha uma frase que surge. A alma do homem respira graças ao poder de Deus. A terra é como uma mulher frutífera, que gera riquezas o ano todo. Sejam pelos frutos, seja pelo óleo da terra. Tem petróleo nessa terra. Tem guerra lá. Coincidência ou profecia? Gente, Deus é perfeito, gente. E fala pra mim que foi um homem que... Como? Não tem.
Interessante você começar a entender. Eu podia ter feito isso nos outros nomes lá, mas não fiz. Então vamos entender aqui a família de Manassés. José casou-se com Asenate, que é Osnate, lembra lá do Osnate? Asenate. Teve Manassés, que é o primeiro filho primogênito, e depois teve Efraim. Qual era o símbolo que eles utilizavam? Aqui eu já vou adiantar, que é o ren, que é um animal, os chifres eram um dos chifres mais belos que existiam. E de Efraim, touro. Peraí, então ele recebeu a bênção primeiro, o segundo filho. E a gente vai ter o próximo vídeo. Manassés, ele é o primeiro filho de José. E ele, aqui nesse caso, a sua mãe se chamava Asenate, Osnate no original. Peraí, você falou dela. Gladys, qual que é a curiosidade dela? Posso falar uma coisa? Olha o próximo vídeo. Asenate, que é Osnate. Peraí, me explica essa história. José casou-se com uma egípcia, filha de um sacerdote pagão. E ainda assim, os 2 filhos dela vão participar das 12 tribos de Israel. Gladson, peraí. Não está muito confuso isso? O que a Midrash conta sobre isso? Midrash é um dos livros que explica, dentro do Talmud, que explica uma história muito interessante sobre ela. E é uma história quase que unânime. Tem várias pessoas que comentam, porque já viu quando você vê uma Bíblia, tem comentários? A Midrash são comentários explicados sobre um texto, sobre uma história. E tem um vídeo completo, gente, completo, falando sobre ela que tá aqui, ó. Então, que é Asenate Osnate, a história secreta da esposa de José e do seu talismã. Gente, só para dar um spoiler. Você sabe, dentro dessa história, conta-se que Asenate é filha de Diná, com Siquém. Não tem ai, que babada. Gente, é uma história muito, mas muito interessante que é passar de pai para filho e é um segredo milenar judeu. E como é que você descobriu isso? Lendo os livros, estudando a história, estudando a Talmud, estudando os preceitos que deu, explicando. Claro, isso é muito perigoso. Perigoso você não entender. Temos que tomar cuidado porque eles colocavam também, tipo a Kabbalah, a Midrash, em códigos. Para quê? Para que ninguém entendesse. Para quando lesse, achasse que era uma coisa mística. Não é. Tem coisas que é muito interessante saber sem ter uma invencionice. Mas aqui tem uma lógica. E a Asenate é uma provável filha de Diná. Quer saber mais? O vídeo tá aqui. Se você está assistindo no lançamento desse vídeo aqui, é provável que você vai ver no próximo. Depois do próximo. Então, mas depois já tiver já colocado no canal, você vai poder assistir à vontade. Então ele ainda não subiu esse vídeo ainda. Mas eu vou explicar a vida dessa mulher fantástica e tem uma explicação muito interessante. Então, voltando aqui pro texto, ficou curiosa? Poxa, cadê o vídeo? Pera! Daqui 2 semanas, ou se você já entrou no canal agora, já tá no ar. Então, Asenate. O que significa o nome dele? Que fez esquecer. Uau! Tem coisas na sua vida que faz te esquecer. Que é o momento que você tá lá esquecendo, você esquece do tempo. O que é que te faz esquecer? É um filho na sua vida. Eu gosto de pintar, desenhar, eu gosto de escrever, eu gosto de ler. São momentos que Manassés na sua vida. Você tem que ter um Manassés na sua vida que te faz esquecer as dores, que te faz esquecer os momentos ruins. Todo mundo tem que ter um Manassés na sua vida. Essa praticamente é o segredo do nome dele. Qual era a cor dessa tribo? Respeitando a cor do seu pai José, ele continua tendo a cor preta. Então, a cor dele era preto. E Jacó deu a bênção para ele. Ele recebeu a bênção da primogenitura. Ele foi o segundo. Como, Glaucia? Aqui, vamos lá. Quando os 2, ele foi abençoado, a unção dos filhos de José equilibraram a balança entre Leia e Raquel. Sempre com um líder
mais 12. Lembra do poder da conexão, mais 12? Então, é uma árvore que tem um tronco, mais 12. Não é 13. É sempre uma conexão, mais 12. Tem um vídeo que a gente está montando sobre isso também. E aqui tá as 12 tribos com território. O que aconteceu? Tá ali bem mastigadinho. Em cima nós temos ali... Nossa, mas ali, ó, tá faltando um nomezinho ali que é o justamente de Levi. Lembra que Levi não foi retirado, ele foi separado. Eu já vi muita pessoa falar, porque ele foi retirado. Não, ele não foi retirado, ele foi separado. Por quê? Porque existia uma profecia já adâmica, passada de pai para filho, que o número 12, aquele que tivesse 12 filhos, 12 líderes, governaria. O mundo celestial teria conexão com a terra. Forte isso, então. Quando tirou ali justamente Levi, Lia passou a ter ali 5 filhos, com mais 2 filhos de Lia. Então ficou com os 2 filhos de Zilpa, 7 filhos. Aí logo embaixo nós temos o quê? Raquel. José teve os 2 filhos. José foi excluído. Não é que ele foi excluído. A unção de primogenitura dele foi para os 2 filhos. Tem histórias que explicam que José teve outros filhos, mas não foram mencionados. Não, isso para mim não muda nada. Isso por que não se citou os filhos dele? Porque eles não tiveram grandes histórias e não estavam alinhados. Ele não era cristocêntrico, não era central. Não fizeram, nem aconteceram, não fizeram nada. Então, colocaram aqui, José teve Manassés. Primeiro, Raquel teve Benjamim. José teve o quê? A sua unção multiplicada. Então, ele teve 2. Então, os 2 filhos ficaram no lugar dele. 3. Depois teve Dan e teve Naftali. Então, 5 com mais 7, 12. Levi era a conexão celestial. Meu Deus, aí ficou mastigadinho. Entendeu? Houveram 2 bênçãos agora, dadas por Jacó. Então a gente está falando da bênção. A segunda bênção da primogenitura de Jacó ficou com ele. Então teve a bênção da primogenitura. Ele recebeu a segunda. E onde encontramos isso? Gênesis 48, 1. Depois desses acontecimentos, comunicaram a Yosef, José: teu pai está doente. Yosef tomou consigo os 2 filhos, Manassés e Efraim. Depois desses acontecimentos, comunicaram. Sabe quem que comunicou? Não acredito. Sabe onde é que está essa explicação? Azenate. Lembra de Azenate? Osnete? A esposa de José? Ela passou a cuidar de José. Lá tem isso no próximo vídeo. Não acredito. No próximo vídeo. Por que não fala o nome dela? Lembra que eu te falei? A Bíblia muitas vezes ela coloca códigos e os códigos muitas vezes acrescentam um nome, o código se perde. E eu digo que as pessoas que são menos mencionadas muitas vezes são as pessoas mais valorizadas. Tem muita pessoa que não aparece no palco, mas atrás do palco são as pessoas que mais fazem. Esse é um exemplo prático de Azenate. Então, teu pai está doente. Yosef tomou consigo os 2 filhos, Manassés e Efraim. No versículo 2. E mandou avisar a Jacó, teu filho José veio te visitar. Quem falou isso? Azenate. É uma das histórias que tem uma coerência. Então Israel, com muito esforço, sentou-se no leito. Depois Jacó disse a José: Adonai poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã. Abençoou-me e me disse: eu te farei fecundo e numeroso, transformando-te numa comunidade de povos. À tua descendência darei esta terra com prosperidade perpétua. Com prosperidade perpétua. Quanto aos 2 filhos que tiveste no Egito, antes de vir para junto de ti, serão meus. Efraim e Manassés serão meus como Rúven e Simeão. Olha o que ele fez aqui. Serão como Rúven e Simeão. Justamente os 2 primogênitos que perderam. Rúven, tem um vídeo de Rúven que fala sobre isso. Rúven perdeu porque ele se deitou com Bilá. A concubina... Bilá não. Ele se deitou com a concubina de Raquel. Forte, né? Justamente da outra matriarca. E Simeão
teve aquela loucura de Siquém, matou todo mundo, e junto com ele estava Levi. Tem um vídeo de Levi. Por que Levi não foi amaldiçoado? Tem lá uma explicação muito, muito rica sobre isso. Os que te nascerem depois deles, olha que interessante, serão teus. Em nome de seus irmãos receberão a herança. Então, o que significa aqui? Que provavelmente aqui é uma explicação de que José pode ter tido outros filhos, mas viraram subordinados dos filhos. Então, eles não tiveram um nome tão perpétuo, porque os nomes deles ficaram apagados. Muda alguma coisa a história? Para mim, não. Yosef respondeu: são meus filhos que Adonai me deu aqui. Aí Jacó falou: faz-os aproximar-se de mim, para que os abençoe, disse Jacó. E aqui veio a bênção da primogenitura. Olha a bênção da primogenitura que eles receberam. Está no 48:10. Israel, aqui já veio o nome de Israel, porque aí ele estava empoderado das 12 tribos. Se você for analisar o nome dele, Israel é quando tem mencionado as 12 tribos. Olha o poder do número 12. Nossa, nunca tinha parado para pensar isso. Olha o poder que foi dado através de Benjamim, que está no nome, tem um vídeo, Benjamim, falando sobre isso, que é o poder do número 12. Ele é o poder da mão direita. Então, deu o poder da mão direita a Jacó. Não é que só o filho tem a simbologia? Tem. Mas ele é uma simbologia para Jacó nesse momento. A gente fica achando que é muito só para o filho. Não. É para o momento também. Tinha os olhos enfraquecidos pela idade e enxergava mal. José, então os fez aproximar-se e Israel os beijou e abraçou. Dizendo a José: não esperava ver nem teu rosto, e eis que Adonai ainda me fez ver também os teus filhos. Uau! Aqui já, imagina, um momento emocional do ambiente. José os tirou do colo do pai e prostrou-se com o rosto em terra. Mostra que as crianças eram muito, muito novas ainda. A bênção foi no momento de escassez. Não, a bênção foi no momento de escassez. O maior milagre não é quando você abençoa uma pessoa que ela está no melhor momento. É quando está no momento de escassez. Se você olhar, Davi foi abençoado no momento de escassez. Saul, abençoado no momento de escassez. Jeroboão, no momento de escassez e de briga, porque o cara estava lutando ali. Se você for analisar, as bênçãos são no momento de escassez, nem sempre no momento de prosperidade. Já começa... tem casos que é o contrário? Sim, nem sempre. Só que a bênção sempre multiplica aquilo que você tem. E para um valor muito maior. Depois, tomando os dois, Efraim à direita e Manassés à esquerda, aproximou-se de Israel para que Manassés ficasse à direita de Israel e Efraim à esquerda. Olha só, um filho ficou na sua direita aqui e o outro ficou na sua esquerda da tela. Beleza. Aí o que acontece? Mas Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim. Ele fez isso aqui, botou a mão na cabeça do outro filho, no outro contrário. E que era o mais moço, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés. Então Manassés, nesse momento aqui, recebeu a mão esquerda. Peraí, Glaucio, tem alguma coisa? A mão do poder e a mão da justiça. Agora entendi. Mas qual que era a mão do poder? Direita. Teve consequências? Você vai ver no vídeo que teve consequências essa mão. Cruzando as mãos, embora Manassés fosse o primogênito. Gênesis 48:15. Abençoou a José, dizendo: Adonai, em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaque, e o Elohim, o Senhor, que foi meu pastor, desde que existo até hoje. O anjo me livrou de todo mal. Abençoe estes meninos, que por meio deles sejam recordados o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e que eles se tornem uma multidão na terra. José viu o pai colocando a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e ficou contrariado. Peraí, tá errado isso aí. Olha como as emoções enganam. Lembra que as emoções, Jacó, aqui, quando ele ficou emocionalmente abalado pelo filho, ele não conseguiu
Deus, ele não conseguiu identificar. Deus não conseguia falar com ele que José estava vivo. E aqui aconteceu o mesmo com José. Então demonstra que as emoções afetam, muitas vezes, o mundo celestial. Tem um filme que mostra uma pessoa que sempre curava as pessoas, e o dia que um sobrinho dele faleceu, ele não conseguiu, ele ficou extasiado, porque a emoção falou mais alto que a fé. As emoções têm um poder de neutralizar a fé. Você sabia disso? Então, a fé, de certa forma, ela é racional, não é emocional. Aqui tem uma explicação muito coerente. Pegou a mão do pai, removendo-a da cabeça de Efraim para a de Manassés. E aí o que acontece? 18. Ele disse: não é assim, meu pai. O primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o pai se recusou, dizendo: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele se tornará um povo, também ele será grande. Não obstante, seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência se tornará uma multidão de nações. Será que isso não é uma repetição do sentimento de Jacó por ele ter sido novo? E aí ele perpetuou emocionalmente essa bênção? Estaria Jacó errado? O que não está errado é a bênção. Mesmo que ele tenha feito a bênção emocionalmente, se vendo no outro irmão, no filho mais jovem de José, porque ele era o mais jovem entre ele e o irmão Esaú. E aí ele repetiu aqui. Ele repetiu a mesma forma. Foi emocional? O que eu aprendo com isso? Que muitas vezes a bênção superam as emoções. O poder da bênção, mesmo que você esteja errado, ela pode acontecer, se você acreditar. Nossa, muito forte isso, hein? Gênesis 48, 20. Abençoou-os naquele dia, dizendo: por vós, o povo de Israel, pronunciará bênçãos e dirá: Adonai te faça semelhante a Efraim e a Manassés. Olha aí, trocou a ordem. Efraim já vem primeiro. Assim, Jacó pôs em Efraim à frente de Manassés. Nossa, imagina a cabeça de José. Depois Israel disse a José: eu vou morrer, mas Adonai estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Aí vem o complemento da bênção. Gênesis 48, 22. Dou-te uma parte a mais que teus irmãos, Siquém, que tomei aos amorreus com minha espada e arco. Lembra de Siquém? Aqui ele está falando justamente de Simeão, da história de Simeão e Levi. Então ele pegou com arco aquilo que tinha sido injustiçado. Entendendo o tempo agora, vamos entender o tempo? Gênesis 47, 28. Jacó viveu 17 anos no Mitzraim, no Egito, e a duração de sua vida foi de 147 anos. Vlads, o que significa isso? Vamos lá. Se Jacó viveu 147 anos e ele ficou 17 anos no Egito, pasme, 17 anos doente, sendo cuidado pela filha. Uma das histórias midráshicas é que quem cuidou dele no Egito foi justamente a esposa de José. Ele chegou nos anos de escassez, então ele chegou quando ele tinha 130 anos. Se ele ficou 17 anos, então os filhos foram abençoados logo 17 anos antes da sua morte. Provável explicação. Ou pode ter sido pode ter sido com um ano depois, não importa. Porque mandaram chamar José e ele foi lá já apresentar os filhos para receber a bênção da primogenitura. A bênção foi em vida. Olha que interessante. Claro, se tem alguma mudança? Muitas mudanças aqui. Você descobrir que a bênção de primogenitura foi muito antes da segunda bênção das outras tribos, no momento da morte dele. Por quê? Onde está isso? Que é a segunda bênção dos 12 filhos. Está aqui, ó. A segunda bênção de Jacó aos 12 filhos. Quando ocorreu isso? Aproximando-se o dia da morte de Israel, ele chamou seu filho José e disse: se realmente ganhei o teu favor, aí é que ele chama para dar a bênção. Aí surgem aquelas bênçãos todas que tem nas outras tribos todinhas, que aí, ó, tá tudo aqui, ó, todas as tribos aí para você ver. Nossa, é muito vídeo. Cada um deles recebeu um tipo de bênção. E que muitas pessoas falam que é maldição, mas maldição para quem não entende. Para quem não entende. Então, a bênção da primogenitura dada a Manassés e a Efraim é provavelmente 16 anos, 17 anos antes da bênção
dada aos 12 tribos. Porque aqui uma foi dada assim que ele conheceu os netos e a outra foi assim que ele morreu. Então você entendeu que ele viveu 17 anos no Egito. 17 anos. Aqui tem várias explicações maravilhosas sobre isso. Mas, vamos aqui então. E qual foi a bênção de Moisés? Ele recebeu a 5ª bênção de Moisés, que é uma outra bênção depois. Forte isso. Tem um vídeo, gente, que eu estou fazendo, maravilhoso, que mostra as 12 bênçãos. E os 12 processos de Apocalipse, os 12 tribos mencionadas. Por que sempre houve 12? E no momento que os 12 se esfarelaram, eles perderam a conexão e o poder divino. Eles começaram a perder guerra. Gente, nunca ninguém pensou isso. Se houver hoje a unificação de 12 tribos e um líder, acabou. Eles ganham. É bíblico. Só que eles parece que se esqueceram disso. E é tão óbvio que é esquecido. E a Gemátria respeita tanto isso, mas é esquecido. Mas o próprio judeu, do povo de Israel, hoje eles sabem disso. E eles sabem que tem que unificar para ter poder novamente. E tem uma explicação muito forte sobre isso. Então vamos para a 5ª bênção de Moisés. Deuteronômio 33, 17. Seu touro primogênito e sua glória serão para ele. Os chifres de um antílope são seus chifres. Com eles, ele escorneará as nações até o fim da terra. Estas são as dezenas de milhares de Efraim e os milhares de Manassés. E qual a explicação desse versículo? Muito simples. Aqui você notou aqui, qual que é o símbolo dessa tribo de Manassés? Que aí está aqui, ó, o símbolo dele tem tudo a ver com a profecia dada por Moisés. Gladys, mas ele não foi mencionado, nesse versículo mostra que ele é o primogênito. Não, aqui é a unção de primogenitura. Então aqui foi a unção dada por Jacó. Entendeu? Ficou mais fácil. E qual era o símbolo da tribo de Manassés? Está aqui para você ver, olha que interessante. É um animal bíblico extinto, que tinha uns chifres muito, muito belos, extremamente belos. E ele era imponente, só que hoje ele não existe. Então era um dos chifres mais belos que tinha, é justamente o de Manassés. Porque o chifre dele era belo. Tudo que ele fazia tinha uma beleza. Ele era um filho extremamente belo, conta-se a Midrash. Era uma pessoa imponente. Por ser o filho mais velho, foi uma das situações de José, porque era o filho mais parecido com José. A sua beleza se assemelhava de José. Olha que legal isso, hein? E qual é a cor da sua bandeira? A bandeira justificando é a mesma cor, é um cinza, um preto, e muitas vezes não tem muito claro, você não encontra esse estudo muito claro, mas é uma cor escura, que era próximo do preto, quase um cinza. Por ele ter recebido, quem ficou com a bandeira preta foi Efraim. Tem histórias contrárias a isso também. E qual era a pedra? A pedra não é uma pedra separada, que Manassés tem uma pedra e Efraim tem outra. Não, a pedra era do seu pai, Yosef, que é justamente a pedra que chama Choram, que é um ônix preto. Então, eles têm posições separadas no manto sacerdotal? Não. E aqui entra uma curiosidade muito interessante. A pedra que eles utilizavam era a própria pedra de Yosef. Só que os dois nomes deles poderiam aparecer, que é uma história que pouquíssimo você se encontra a falar sobre isso, que é provável que os nomes dos seus filhos, para completar as 22 letras que faltavam, e que essas letras poderiam, na Gemátria, aparecer na pedra, porque era simbologia, porque José recebeu a menção, mas teve Efraim e também teve Manassés junto dessa pedra. Então, na leitura do manto sacerdotal, era uma outra forma de leitura. Então, Gladys, tem uma história, é certo isso? É uma história. Ou é com E, uma história com E, ou uma história com H. Você define, mas é muito interessante. Tem um porquê e tem uma justificativa. E aqui está. Então, a posição deles, eles estavam na 4ª fileira, na 2ª posição. Ele estava no centro, estava no meio ali. Ele era o último no meio, que é a posição de José, que é o 11º filho. E a última pedra é justamente de Benjamim, que a gente falou no anterior. E aqui está todas as pedras. Essa é a cor que é mais próxima da que era utilizada.
Os nomes, não. O nome está na ordem, que é quase que unânime, que é a ordem das tribos. O que era importante? A cor da pedra só? Não, o que era importante eram as letras. Lembre-se disso, da simbologia das tribos. Qual era a função de Manassés? Ele tinha uma função de liderança e de negociação. Saíram do Egito, agora coisas curiosas. Saíram do Egito, no momento que eles saíram 32.200 homens acima de 20 anos prontos para a guerra. Aonde eu encontro isso? Números 1, 35. Foram contados, deles da tribo de Manassés, 32.200 homens aptos para a guerra. E 40 anos depois, seu número havia aumentado. No momento de fazer o segundo censo, foi para 52.700. Onde que eu encontro isso? Números 26, 34 e 37. Maquir é o primogênito de Manassés, pai dos Gileaditas. Gileade. Esse nome, muitas vezes você vai procurar, não aparece, mas aparece os Gileaditas, que é muito importante você entender isso. Para você entender o contexto da Bíblia, está lá, Números 26, 29, os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Mariquitas. Mariquitas ficou horrível, né? Maquiritas. E Maquir gerou Gileade. E Gileade, a família de Gileaditas. Gente, tem um episódio também muito interessante que acontece com a tribo de Manassés. Onde você encontra isso? Josué 17, 3. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E aqui, o que aconteceu? O que significa isso? Como ele só teve filha, ele não teve nenhum homem. E pela lei era o quê? Só os homens poderiam ficar com a terra. Só que nesse caso aqui, olha que interessante. Gênesis 17, 4. E aí tem uma frase que eu falo: quem não chora, não mama. Tem um direito? Vá falar. Você está injustiçado? Tem hora que é bom você falar, para você não virar um câncer. E olha o que essas mulheres sabiamente fizeram. Elas estavam se sentindo injustiçadas. E está em Josué 17, 4. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, com os líderes, e disseram: o Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberão terras para serem sua propriedade. Uau! Assim, Manassés recebeu a região de Gileade e Basá, ao lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes do lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. Olha o território agora para você entender. Está aqui o território. Olha o território de Manassés. Ele ficava tanto no lado, porque era considerado lado oriental e lado ocidental. Então, depois do rio aqui, eles estavam leste-oeste, eles estavam dominando praticamente o maior território de Israel, quase tão grande quanto o de Judá. Lembre-se que ele estava aqui, estava dos dois lados. Quando teve uma discussão entre Gad e Ruben, querendo ficar, a gente quer ficar aqui desse lado, que tem mais espaço, porque a gente tem nossas vaquinhas e nossos filhos. Tem isso aqui na história de Ruben. Muito interessante isso. E a história de Gad também você vai entender porque foi a posição no local onde Jesus foi batizado. Muito interessante. Então aqui Manassés tem essa região toda e foi parte dividida entre as mulheres. A lei foi modificada. A metade ocidental da tribo de Manassés dominou sobre uma área que ia do norte de Efraim ao sul de Zebulon e Issacar. Tá, Josué 17, 1, 12. Já a metade oriental da tribo de Manassés teve por direito uma área que se estendia por parte de Gileade e por toda a terra de Basã. Qual que é a relação com Jesus Cristo? Tem relação? Tem. E ela é profética. Tá lá, Vale de Megido, que é um Armagedon, que é um palco profético de Apocalipse 16, 14 a 16. Muito interessante. Tá ali, bem ali, Vale do Megido. Tá onde isso, Gladys? Apocalipse 16, 14 fala, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso.
Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que o vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Quem andou nu foi Isaías. Então ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Cara, legal. De que lado Manassés ficou na divisão de Israel? Lembra do momento da divisão? Do Roboão e Jeroboão? Ele ficou justamente de que lado? Tá ali, ó. Manassés ficou pro lado norte, reino do norte. Isso afetou muito. Olha que interessante. Olha o terreno dele antes e depois. Ele perdeu o lado oriental por conta das guerras, por conta de idolatrias. Vários fatores fizeram com que ele perdesse isso. Quando você perde a conexão do 1 mais 12, dando o poder divino, tudo começa a esfarelar. Olha como é importante, nesse caso, a profecia divina de Deus. Famosos que vieram da tribo de Manassés. Muito importante isso. Do lado leste bíblico, olha que interessante, menciona Jefté, Juízes 11:1. Tá ali, ó. Então a gente tem lá, Jefté está do lado que foi perdido. Lembra de Jefté? É uma história que ele deu a própria filha lá. Não é que ele... aquele que vier primeiro ao meu encontro, eu darei a Deus. Ele achou que um animal ia vir contra ele, que ele criava animais. E veio primeiro quem? A filha. É uma história muito, muito forte. E do outro lado, estava quem? Do outro lado estava Gideão. Tá onde isso? Juízes 6:15. Então Gideão é da tribo. Ele é um gileadita. Ele é um gibeonita. Ele era da tribo de quê? De Manassés. Então é um cara famoso. Outra curiosidade muito interessante. Lembra aquele episódio que Isaías chega no rei Ezequias e fala, ó, você vai morrer? E aí ele ora, e aí Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Sabe qual o nome do filho dele? Manassés. Sabe quem era a esposa de Isaías? No Talmud já conta, isso é unânime. A filha de Isaías. E por coincidência, ele casou-se com a filha de Isaías e teve um filho. E o filho começou a reinar com quantos anos? Com 12. Peraí, 12 menos 15? Então, peraí. Tem uma história por trás disso? Tem. E o nome desse filho chamava Manassés, que não é da tribo de Manassés. Olha que é do reino de Judá. Salmo 67. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Aqui ele mostrou o que era a visão geral, como era. Salmos 82. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Peraí. Justamente a família, ó, Efraim, Benjamim, que é o irmão de José, e Manassés. É todos os filhos de Raquel. Claro, tem alguma coisa a ver com isso? Muita coisa interessante. Profecia sobre Gileade, que é o ciúme de Efraim. Peraí, ciúmes? Efraim teve ciúmes? Teve. Isaías 9:21. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca a Manassés. E ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isto, não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Gladys, o que significa isso aqui? Colocando em miúdos. Manassés, que é o filho mais velho, que recebeu a segunda unção, atacou Efraim. E Efraim atacou Manassés. E os dois juntos atacam Judá. Por que atacam Judá? Tem um próximo vídeo que chama sobre a tribo de Efraim. Efraim, a arca da aliança, o primeiro lugar que ela ficou foi aonde? Na cidade, no terreno de Efraim. Manassés eram irmãos e começou a idolatria. Gente, muito forte. E como ele tinha o poder disso, o que aconteceu? Mostrou-se o quê? Que ele perdeu o poder sacerdotal e foi para onde? Para Efraim. E Jeroboão, sabendo disso, fez o quê? Colocou bezerro de ouro aonde? Entendeu agora, né? Para manter aquilo que um dia já foi. Nem sempre onde foi muita bênção vai continuar sendo bênção. Mas Deus pode, onde superar o pecado, pode superabundar a graça. Como? Jerusalém, antes, lembra do episódio? Era o terreno onde teve aquele episódio, pegaram a meretriz do levita e repartiram em 12 lugares. E onde os homens queriam ter relações com os homens, que era a terra de Benjamim. Onde superabundou o pecado, superabundará a graça. Onde é que está o templo de Deus? Nesse lugar. Justamente no lugar, nesse terreno de Benjamim, que hoje é Jerusalém. Ah, mas a cidade é mais distante, mas o terreno. Qual que é o grande moral de Manassés?
Manassés, ele tem um poder de você fazer esquecer os problemas. Mas tem pessoas que vivem na bebida para esquecer os problemas. Eu estava em Ribeirão Preto e eu conheci uma pessoa muito, mas muito agradável. E aí eu conversando com ele e ele bebendo, eu falei, poxa, mas você bebe muita pinga. O senhor deve gostar muito de pinga. Ele falou, senhor, eu não gosto de pinga. Eu falei, por que não? Não gosto de pinga e bebe? Eu falei, porque eu comecei a beber pinga porque eu tinha um dinheiro. Ou eu comprava a comida para meus filhos e para mim, e a bebida era mais barata. Então a bebida me matava a fome. Até hoje me mata a fome. E ela me faz esquecer dos problemas. Uau! Eu entendo que existem pessoas que elas vão para a parte e pegam um filho negativo. Algo que afeta a sua vida. Uma vez a pessoa perguntou para Graça, mas eu não vejo problema em beber. O que você tem para me dizer? Que eu discordo de tudo isso. Eu falei, não, sem problema. Eu tenho só... Aí falou assim, me fala uma coisa assim para mudar minha cabeça. Eu falei, não. Qualquer coisa, se você já está decidido, qualquer coisa que eu fale não vai mudar. Mas eu vou te falar uma coisa muito interessante. Aquilo que não serve para o seu filho, não serve para você. Como assim? Peraí, você daria bebida alcoólica para o seu filho de 1 ano? Não, então não serve para você. Porque você é filho de um dos pais mais maravilhosos que existe. E que deu seu único filho por nós. Que morreu por nós na cruz. Aí ele, nossa, nunca parei para pensar dessa forma. Falei, mas espero que isso não tenha sido uma sabedoria minha. Mas foi uma sabedoria de Deus. Porque antes de responder, eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer que eu responda? De repente é uma resposta que eu estou te dando aqui agora. Tem pessoas que fogem para esquecer seus problemas. Não é o esquecer problemas, porque aqui foi um problema de... O filho, nesse caso, foi um filho que fez esquecer dos problemas e fez ele conquistar. Ele continuou conquistando as coisas. E ele não usou essa conquista como vingança, porque senão Deus não tinha permitido. E olha que interessante. Deus não faz, você é empresário, Deus não faz uma pessoa que prospera, que só pensa em si. Eu já conversei com pessoas, qual é o seu sonho? Ganhar muito dinheiro. Tá bom. Pra quê? Porque eu quero comprar um carro. Não. Pra quê? Porque eu quero comprar uma casa. Não. Pra quê? E a pessoa depois ela entendeu. José, Deus fez ele prosperar numa terra onde a simbologia de até o inimigo, porque Faraó, quando você vai colocar em algumas explicações, é o inimigo. José fez até o diabo prosperar. Ele faz até o inimigo prosperar. Peraí, Faraó era crente? Ele era servo de Deus? Não, mas Deus colocou ele no ambiente. Por isso tem pessoas em outros estados políticos que Deus colocou ali. Daniel estava num outro estado político, totalmente pagão, de Nabucodonosor, mas ele estava ali para salvar. Esté estava no momento onde o povo estava lá, porque tinha alguém, mesmo na política ao contrário, no outro partido, para fazer a mudança. Nós temos que entender o quê? A nossa luta não é contra a carne. Mas Deus, muitas vezes, com formas difíceis, ele consegue entender, mostrar para você. Uau, eu nunca tinha pensado dessa forma. Qual é o objetivo central? O alvo é mais importante que as regras. As regras foram criadas para você alcançar o alvo. Exemplo, eu conheci um amigo meu que era um ótimo atirador. Ele chegava e pá! Ele não errava nada. Mas pergunta para ele ensinar alguém. Aí já um outro amigo nosso que não era tão bom quanto ele, era o melhor professor. Ele chegava, prende a respiração. Não que eu concorde contigo, que eu não tenho arma, não tenho nada. Não, eu só comprei uma arminha de chumim. Eu comprei uma arminha de chumim. E aí eu acertei uma largatixa, gente. Me deu uma... Eu queria acertar próximo e acertei nela. Gente, eu me senti tão culpado. Atirando uma vida. Aí vi uma outra... Aí pra piorar, vi uma largatixazinha tentando puxar ele. Aí eu fiquei destruído. Uma largatixa. E um muro bem distante, porque eu tava treinando. Não sabia nunca que ia acertar essa largatixa. E acertei a largatixa. Bem grandão, um jacaré, né? E aquele me deu. Então, a regra foi criada. Prende a respiração e o dedinho na ponta do dedinho. É uma regra. Mas qual que é o objetivo? O alvo. E o nosso alvo não é matar seres. Nosso alvo é salvar vidas. Caramba! Então, que você, nesse momento que você salva a vida, quando você ajuda uma pessoa, sabe que é um filho? Você passa a esquecer dos seus problemas. Quando você ajuda o próximo naquilo que você tem dor,
você passa a esquecer dos seus problemas. Quando você dá uma palavra para uma pessoa, quando você faz um vídeo como esse, você está fazendo a pessoa esquecer dos seus problemas. O seu problema muitas vezes pode ser só dinheiro. O seu problema pode ser só emocional. O seu problema pode ser o seu pai, o seu filho, ou qualquer coisa. Para. Respire e fala, Senhor, coloco os meus problemas em tuas mãos. Até aqui ajudou o Senhor. Mas tem coisas que você tem que fazer. Tem que levantar. Ah, Deus te paga. Não, Deus não tem que pagar suas contas. Ah, vou correr atrás do prejuízo. Você vai encontrar. Aí depois você fica chateado. Passe a mudar a sua frase. Passe a mudar como você faz. E Deus vai transformar a sua vida. Eu creio nisso. Passa a crer nisso também. Porque isso é bíblico. Isso é palavra de Deus plena. Deus veio trazer para você algo que é muito mais do que esse tempinho que a gente está aqui na Terra. E eu creio que essa palavra, porque você vai ter o quê? Você vai esquecer dos seus problemas. Porque tem pessoas com problemas maiores do que o seu. Eu fui pegar um ônibus e demorou o ônibus chegar. E lembra que eu falei do episódio do ônibus? Fazia muito tempo que eu andava e me marcou esse ônibus. E eu falei assim, gente, demorou muito o ônibus. E eu falei, eu vou reclamar, vou ligar. Eu falei, quando é que foi? Aí eu que, poxa, o motorista ali, eu falei, tudo bom, motorista, que Deus te abençoe. Como é que eu faço pra divulgar lá, pra reclamar? Esse telefone aí. Aí eu cheguei com o cobrador, e aí eu falei, ei, tudo bom, como é que esse ônibus? Eu falei, esse ônibus aqui é bem longo, demora 2 horas e 40 pra fazer a linha toda. 2 horas e 40, eu reclamando de 40 minutos que eu fiquei esperando. Eu falei, meu Deus, e você faz quantas viagens dessas? Não, tem vezes que demora um pouco mais, com o horário de rush. Aí eu falei, mesmo, demora quanto tempo? Até 3 horas e meia. Aí eu falei, 3 horas e meia sentado aqui? Eu falei, sim, senhor. Poxa, tem gente que tem um problema maior do que eu. Ele me fez esquecer do meu problema. Por que você andou de ônibus? Porque eu quis isso. É da polícia agora? Gente, eu falei, pô, aqui, passou ônibus aqui, eu vou andar de ônibus aqui. Andei de ônibus. Gastei. Porque aqui em Brasília tem um negócio de muito legal. Você pega um cartão e você paga só uma vez. Você pode pegar 3 ônibus. Eu falei, vou fazer eles esse sonho. E deu certo. Então, o que te faz esquecer dos problemas? Muitas vezes, quando você cuida do problema de uma outra pessoa, você vê que o problema dela é muito maior do que o seu. E isso vai fazer você esquecer dos seus problemas. Então, fico aqui com esse vídeo fantástico. Tem um próximo vídeo de Efraim que é bombástico. É bombástico. Tá preparado? Então, assiste ele lá. E se inscreve. Não, você chegou até aqui, você não vai duvido você se inscrever. Duvido. Escreve aí uma moeda boa pra gente.